quero compartilhar com você, mas na verdade eu nem sei bem como que é que eu vou compartilhar isso, ou o que é bem. Eu tenho uma ideia. Mas eu estava aqui no louvor, a última música que cantou aqui, eu pensei que era uma música que vocês cantavam sempre, mas eu ouvi falando, parece que vocês estão treinando para a conferência, não canta ela sempre? Ah, canta sempre. Alguém aí tem jeito de projetar a letra dela para mim, por favor? Aqui, essa. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei a um lugar que me espera. Eu estava cantando essa música pensando, meu Deus do céu, o que eu quero falar para você é isso aí. Eu falei, nem precisa já cantar a música, Deus chegou antes de mim. Sério, Deus chegou antes. Eu queria compartilhar justamente isso. Porque é o seguinte, o Tony me falou que isso aqui é uma programação de esquenta para a conferência. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quando é que começa a conferência? Quando que começa a conferência, amém? Não, dia 9 é o ápice da conferência. A conferência começa o dia que você define que ela vai ter. O dia que você fala, nós vamos fazer uma conferência, tal dia começou a conferência. Então veja, a conferência é infinitamente mais do que simplesmente nós estarmos ali reunidos. Ali é o ápice. Mas ela começa à medida que eu ouço e uma alegria brota no meu coração de fazer isso. De estar junto com a igreja, com o corpo de Cristo. Porque o que nós vamos fazer lá é um pouco daquilo que vai ser a nossa eternidade. Juntos, com o Senhor, cantando, adorando, com os anjos. Então, Jesus disse que se 2 ou 3 estão reunidos num lugar, Ele está ali. Então, nessa conferência, o Senhor está ali. E Ele não vem sozinho, vem toda uma corte celestial, eu e você estamos ali. Eu não vou estar ali, infelizmente, porque quase sempre nesse carnaval é justamente a minha primeira viagem lá para a Europa, eu já tenho um compromisso com Ele, já antes eu preciso estar ali. Mas aí eu estou aqui então, mas eu estou fazendo parte porque a conferência começa antes. Lá nós vamos adorar, mas quando você lembra disso, pensa nisso, então você já começa a se organizar dentro de você. Você já gera uma convicção, eu vou ser abençoado. Eu vou cantar junto com a igreja, eu vou me tornar um no Espírito, ali o Senhor vai me abençoar, eu vou ouvir uma palavra, os dons vão manifestar, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, nós vamos entrar em unidade, vamos sair dali cuspindo fogo para os vales de ossos secos que nós vamos encontrar, transformar eles em exércitos poderosos em nome do Senhor. Então a conferência, então ela começa aí, aí você abraça isso, e aí você começa a trabalhar e viver em função disso. Muitos acham que os pastores fazem uma conferência para quê? É para arrecadar dinheiro, ou para falar que tem uma igreja maior, ou alguma coisa. Isso é tudo mentira do inferno. Nós não precisamos de fazer isso, não. Nós estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Unir, estarmos juntos, adorarmos juntos, crescermos juntos, experimentarmos mais do Senhor, crescer, ter mais presença, mais poder, mais unidade. Por quê? Porque nós estamos aqui, vocês e eu estou junto, porque nós fazemos parte da mesma equipe, nessa cidade para quê? Para conquistá-la. Para conquistar essa cidade. Então, quando a igreja reúne, ela está se fortalecendo para quê? Para essa conquista. Quando eu entendo isso, eu começo a trabalhar. E aí, não é só eu que preparo o meu coração para estar ali. Mas eu preparo o meu coração e eu arrasto todas aquelas pessoas que eu tenho alguma influência sobre a vida dela. Eu chego e falo, você vai. Não, não vou, vai. Nós vamos juntos. Nós vamos adorar, vamos buscar a Deus. E aí tem toda essa mobilização, e essa mobilização Deus já está fazendo. Deus já está abençoando, Deus já está unindo, Deus está quebrando barreiras, Deus está nos tornando um. Então a conferência já começou, porque nós estamos juntos. Aí nós oramos por elas, nós proclamamos sobre ela, nós profetizamos sobre ela, como Ezequiel, Deus falou, profetiza, porque tem unção na sua vida, e essa unção vai manifestar. E aí a gente começa assim, quando chega lá, é só o ápice do desfrute. Mas a conferência começou antes. Pergunta para o seu irmão, você via a conferência dessa forma? Aí você conversa com um e fala, não tem dinheiro. Então nós vamos arrumar esse dinheiro. Vamos arrumar. Vamos vender água no farol, ou vamos conversar com alguém que tem, alguém vai te abençoar, alguém vai pagar, alguém vai ser generoso, nós estamos juntos. Isso une. Isso gera um propósito, isso conecta pessoas. E aí você chega na conferência já conectado. E você chega cheio de expectativa. E o que é que move o braço de Deus a seu favor? Expectativa.
Expectativa, a Bíblia chama de fé. Então isso já une. Então tem irmãos que às vezes está meio afastado, você vai lá buscar e fala, olha, ele não quer vir, ele não quer estar junto, mas às vezes se anima em ir numa conferência, você leva. Então é você sendo bênção na vida de outro. É você assumindo aquilo para o qual Deus te chamou. Eu nas minhas lives, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma live de oração 7 horas, todos os dias, de segunda a sexta. E esse ano, para quem participa da live, eu falo, olha, eu estou orando e tenho um alvo de Deus para você esse ano. Todo mundo tem alvos, nós estamos fazendo alvos. E eu tenho um para você, te tornar um pastor e uma pastora. Esse é o meu alvo com você que participa da minha live. Fala, pastor, mas não estou falando de título, eu estou falando de função. Estou falando daquilo que é ser um pastor ou uma pastora. O que é ser isso? Pastor e pastora são abençoadores. Eu quero que você saiba que você foi chamado para ser um abençoador. Quando você entende isso e começa a abençoar, você abraçou o propósito de Deus na sua vida. Deus chamou Abraão e falou, vou te abençoar, vou te proteger, vou te guardar, vou te dar posteridade, vou dar prosperidade, vou fazer de você alguém como não existe nessa face da terra. Mas você seja tão somente uma bênção. A única coisa que Deus diz para Abraão fazer é, seja uma bênção. Eu e você somos filhos de Abraão, segundo Paulo. Então nós temos o mesmo legado, nós temos o mesmo DNA, temos os mesmos propósitos, então nós somos chamados para sermos bênção. Agora você vai na conferência sozinho, amém, é bênção para você. Mas se você leva mais alguém, você está abençoando alguém. Está cumprindo o seu chamado, está cumprindo o seu propósito, está cumprindo aquilo que Deus te chamou. E isso é um princípio espiritual, porque quanto mais eu abençoo, o que é que acontece? Mais eu sou abençoado. Isso não é um princípio? Dai, seja bênção. Dar é ser bênção. E dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, transbordante, se vos darão também. Então você abençoa, você é mais abençoado. Então nem que seja por pensar só em você, então abençoa alguém. Deus nos chamou para isso. Para sermos abençoadores. Não são só os pastores de Tito. Todos foram chamados para isso. Todos devem ter o mesmo DNA de Deus. Deus é o abençoador mor. E eu e você fazemos parte desse reino. Então nós somos chamados para abençoar. Então, em nome de Jesus Cristo, eu espero, em nome de Jesus, eu vi aqui o Bruno falando, quantos fizeram inscrição, alguns não fizeram. A minha preocupação, eu espero que todos aqui façam, em nome de Jesus. Mas é mais do que isso. Você vai, e vai levar outros. Todos aqui estão debaixo da sua influência. Então, você tem a sua esposa, você tem seu esposo, você tem seus filhos, você tem seus amigos, tem aqueles que você lidera. Não deixe ninguém de fora. E à medida que você está investindo nisso, isso já é a conferência. Isso já é bênção. E isso é algo que vai ter consequência em todo o ano na sua vida. Vocês vão estar ali juntos. Eu sempre falo para aqueles que estão junto comigo. A Bíblia diz que a gente não deve retroceder, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus não está naqueles que retrocedem. E às vezes a gente pensa só numa área que a gente não deve retroceder, na área vida cristã. Não retroceda em nada na sua vida. O que é que Deus já te deu? Então, a partir dali, aquele é um marco na sua vida, não aceite menos do que aquilo. Então, veja as pessoas receberam o dom de línguas, mas não usam o dom de línguas. E aí, para ele, às vezes você passa não sei quanto tempo sem falar em línguas e ele aceita isso. E como que você aceita, sendo que você já tem um dom de línguas? Então, use. Porque se você usar, Deus dá outro. Se você usa esse outro, Deus dá mais. Então, não retroceda em nada. No ano passado, se não me engano, a conferência de vocês tinha ali mais ou menos 1.100 pessoas. Glória a Deus por isso. Mas e esse ano? Vão ter quantos? Se tiver menos do que 1.100, é retrocesso. Se tiver 1.100, vocês passaram um ano e não avançou. Aí eu vi o Bruno falando aqui, são 1.500 pessoas. Ninguém dá um glória a Deus por isso? 1.500 é mais do que 1.100. Glória a Deus, então vamos trabalhar por isso. Eu vou falar algo para vocês. Amém, pelo 1.500. Mas vira para o seu irmão aí, eu vou falar algo que você fala para ele ou para ela que está do lado. Vira para a pessoa. Fala, você tem potencial para muito mais do que isso. Fala agora para a pessoa que está do outro lado. A unção que está aí gera muito mais do que isso.
Irmãos, olha aqui para mim. Essa questão da unção, eu e você precisamos aprender a trabalhar com isso, a fluir nisso. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Deus falou para Samuel, vá lá na casa de Jessé, unge um dos seus filhos rei no lugar de Saul. Qual foi o grande problema de Saul? Ele recebeu uma unção e nunca usou a unção, nunca multiplicou essa unção. Ele usou a unção para ter uma função, para ser rei. E depois ele começou a trabalhar na força do braço dele e não estava nem aí com a unção. Quando Davi assumiu o rei, o que ele falou? Na época de Saul, não foi valorizada a presença de Deus, que é a unção. A arca estava lá, escondida. E o que Davi fez? Traga a arca, vamos trazer a arca. A unção vai brilhar no meu reino, pois ela lá no centro de Jerusalém, para que todos pudessem ver. A unção estava ali conduzindo o reino de Davi. Agora, por que Davi fez isso? Porque depois que Samuel foi lá ungí-lo, ele recebeu a unção de Deus. O óleo desceu sobre a vida dele e ele recebeu a unção. O que é que aconteceu na vida de Davi naquele dia? Nada. Davi comeu ali, jantou, foi dormir, deve ter lavado a cabeça, tirar aquele óleo e tudo, trocou de roupa, foi dormir e no outro dia ele já se tornou rei? Não. No outro dia ele continuou cuidando das ovelhas do pai. E aí, o que é que aconteceu nesses dias posteriores? Ele está lá, normal, mas tinha uma unção sobre ele. Mas ele não sabia o que essa unção podia fazer. Mas aí ele está lá cuidando das ovelhas, aí chega um leão. E o leão quer comer uma das ovelhas que ele era responsável. E pegou uma da ovelha e vai levando a ovelha embora. E aí o que Davi faz? Ele sente uma ousadia na vida dele de ir lá pegar a ovelha de volta. E aí, a hora que ele faz isso, o leão se volta contra ele. E ele pega o leão pelas barbas e mata. Agora eu te falo o seguinte. Davi devia ter mais ou menos 17 anos. Quem aos 17 anos consegue matar um leão? Quem aos 30, aos 50, aos 100 anos consegue matar um leão? Ninguém. Não tem homem que consegue pegar um leão pelas barbas e matá-lo. Mas Davi experimentou naquele dia que havia um poder na vida dele agora que ele não sabia que tinha. Mas a ousadia dele manifestou o poder. E aí ele aprendeu, depois aparece o urso, ele faz a mesma coisa. Aí depois aparece um Golias e todo mundo, ele fala, eu vou matar esse Golias. Por quê? Ele já tinha experimentado o fluir da unção. Ele não sabia, mas agora que ele sabe que eu carrego uma unção. E aí ele chega lá e fala, eu vou matar esse Golias. E aí todo mundo olha para ele e fala, você é maluco? O irmão dele fala, você é ruim da cabeça. Sai daqui, vai embora, você está atrapalhando a guerra. Aí ele continua insistindo, o outro vem, o próprio rei fala, não, você não pode, você é uma criança, não tem jeito. Mas ele vai lá e mata, porque ele sabia que carregava uma unção. Agora ele já sabia. Quando ele recebeu, ele não sabia. Mas agora ele já sabia, porque o leão já estava morto, o urso já estava morto, e agora, a hora que ele terminou de matar o Golias, o que é que aconteceu com a vida dele? Davi apareceu para todo Israel. Ele era um desconhecido, ele era um de trás das malhadas. Mas agora não, matou um Golias, um gigante que ninguém teve coragem de enfrentar, e foi lá e fez isso. Com quantos anos? 17 anos. Qual o seminário que ele fez? 0. Qual o curso de maturidade? 0. Quantas células está liderado? 0. Mas ele experimentou o poder daquela unção. E aquele dia, agora o Israel sabe quem é Davi. Fala para o seu irmão, essa mesma unção está aí sobre você. Então, em nome de Jesus Cristo, use. E como que é que eu uso? É nessas guerras. É nessas guerras. Vamos fazer uma conferência. Então, já começa a liberar essa unção. A unção maior está na mobilização. Porque a hora que estiver reunido lá, irmãos, quando está reunido, está louvando, aqui, não tenha dúvida, todo mundo louva, todo mundo adora, e a unção se manifesta, porque está todo mundo ali com o coração assim. Agora leva todo mundo para lá, aí precisa de poder. Aí precisa de unção. Aí precisa de fé, aí precisa de um crer que eu carrego o poder de Deus e esse poder vai ser usado em favor do reino de Deus. Quem crê nisso? Amém. Pensa bem. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Amém. Então faça alguma coisa. Quantas inscrições nós temos?
800, meu Deus do céu. O ano passado nós tivemos 1.100, nós temos 800 agora, e você está aí tranquilo. E é a unção que Deus te deu, e a unção que vocês estão manifestando, use. Vou te falar uma coisa, você não pode ir numa conferência dessa obrigado. Você tem que ir numa conferência dessa inspirado. Sabendo, Deus marcou um encontro, um mover, e algo novo vai acontecer ali. Uma coisa são as suas experiências. Davi matou o leão, Davi matou o urso. Ninguém viu. Aconteceu lá, ele e Deus. Isso serviu para ele. Mas o dia que ele matou o Golias, agora sim, ele apareceu para o propósito de vida que Deus tinha para ele. Foi diferente. Quando nós nos reunimos todos, Deus manifesta para levantar você para aquilo que Deus te chamou para fazer. A partir dali, a vida de Davi mudou completamente. Tenho certeza. Nessa conferência, muitas vidas aqui vão mudar completamente em nome de Jesus. Quem crê nisso? Então, a sua vida, você que crê, Deus vai mudar. Você que ainda está pensando, então, eu espero que até a hora da conferência você mude de ideia e vai com expectativas. Bem inspirado, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Mas não é isso que eu quero falar, não. Quero compartilhar outra coisa que tem a ver com a música que colocou. Sabe, eu tenho um encargo na minha vida, que todo lugar que eu chego, eu já ministrei isso aqui e vou continuar. Então não vim falar algo novo, mas vim reafirmar coisas que eu já falei que você já deve ter ouvido. Que é o seguinte, a minha vida cristã e a sua vida cristã, Deus já falou isso há séculos, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu e você precisamos ter revelação, que isso nada mais é que compreensão dessa nova vida. Quando eu vejo um crente triste, quando eu vejo um crente que não prospera, um casamento que não avança, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que perdeu o rumo, uma pessoa que quer desistir da vida cristã, eu fico pensando, ele não entendeu ainda o que é a vida cristã. Porque se ele tivesse entendido, ele não estava dessa forma. A palavra de Deus, Jesus fala assim, ó, todos que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque eu vou te aliviar, porque o meu jugo é leve e suave. Acontece que tem gente que, quando chega na igreja, fica pesado. Eu fico pensando, como que fica pesado num lugar onde se tira os pesos? Num lugar onde o fardo é leve e suave. Aí alguém fala, pastor, é porque eu não aguento mais a pressão dos líderes, não aguento mais a pressão dos pastores, dos nossos obreiros, eu já tenho pressão demais no mundo, eu trabalho, é meta para bancar, é gente querendo a minha posição, é gente querendo meu emprego. É o cara da empresa me explorando, e eu já tenho esse monte de pressão. Eu chego na igreja, ainda fala para eu liderar, fala para multiplicar, fala para ir para uma conferência, aí eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar a escola. Esse mês é matrícula de menina, é IPBA, é IPTU, é não sei mais o quê, e é conferência. Isso para mim é pressão. Eu fico pensando, como que alguém vive a vida cristã pressionado? Tem algo errado nisso. Tem algo errado. E esse algo errado está justamente prejudicando a vida. E acaba que a gente não avança. Então, eu já li esse texto aqui para vocês, mas deixa eu ler um texto aqui na Palavra de Deus para você ver o que é vida cristã. Está aqui, olha, em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então veja, esse texto aqui é muito rico, nós já falamos sobre isso, mas deixa eu ressaltar algo aqui. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Quem são? Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, está falando dos heróis da fé, daqueles que venceram, daqueles que viveram a vida cristã sem pressão, viveram a vida cristã inspirados, viveram a vida cristã cheio de conquista, está falando deles. E aí fala, portanto, então, depois de eu falar dessas pessoas que venceram, então deixa eu te falar, eles são testemunhas, eles estão junto conosco, estão na equipe olhando para ver o que é que você vai fazer. A escolha que você vai fazer. Primeiro fala de todas essas escolhas desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus que venceram. E aí fala, e agora? Que tem essas testemunhas? Então vamos, tendo eles como referencial, nos posicionar da forma correta. E qual é a forma correta que Paulo, se é que Paulo que escreveu Hebreus, diz? Existe uma carreira proposta. Então, como que é que pode ter... Aí ele não falou só, existe uma carreira imposta. Ele falou uma carreira proposta.
Então, como que pode ter pressão numa vida cristã, sendo que a carreira é proposta? Deus não chega e enfia nada goela abaixo, o seu é o meu. Nem vai ter ninguém nos céus obrigado. Não vai ter ninguém morando lá que não queira morar, que é uma pressão, que é um peso. Não, é aquele que olhou e quis, abraçou. Então é uma carreira proposta. Deus propõe para você algo e você aceita ou não. Mas tem o seguinte, se aceitar, essa carreira como que é o modus operandi dela? É correndo que se cumpre ela. Correndo. Então eu tenho que entender, Deus me propõe algo e Ele fala, tem pressa. Por que tem pressa? Porque Jesus está voltando. Eu não sei a data, você não sabe, mas já está definido. E cada dia que passa está mais próximo disso. Então eu tenho menos tempo, você tem menos tempo para terminar a carreira. Então que corra a carreira, porque é importante terminar a carreira. Por quê? Essa carreira é um serviço que Deus te deu para fazer? Não. É um tempo para Deus transformar a sua vida, para você se tornar como Jesus Cristo. Por que eu e você precisamos ser como Jesus? É simples. Se você pegar a Bíblia, no final da Bíblia, a última revelação está escrito o seguinte, e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinar pelos séculos dos séculos no reino de Jesus. Ele é o rei dos reis. Nós, como ele, somos reis. Mas acontece que Deus... Porque tem pessoas que pensam que nós vamos para o céu para ficar tocando harpa. Nós vamos para o céu para dormir. Nós vamos para o céu para andar em ruas de ouro. Quando eu vejo alguém falando isso, eu falo, mas qual a Bíblia que ele leu para ele pensar isso? Porque a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra. E aí nós não vamos fazer nada. Alguém fala, não, vai ser uma grande férias, pastor. Umas férias eternas. Bom, outro dia a gente fala sobre isso. Mas veja, então Deus vai distribuir o reino dele para mim e para você, para junto com Jesus, que é o cabeça, liderar. Então eu e você precisamos pensar o que Jesus pensa, sentir o que Jesus sente, desejar o que Jesus deseja, para reinar junto com ele, porque o reino é dele. Então eu e você estamos sendo preparados aqui para isso, para esse reino. Então a carreira proposta é para isso. Está muito calado. Vou te dar um exemplo aqui. Principalmente as irmãs. Às vezes chega lá no salão de beleza, você chega lá com a foto da Gisele Bündchen e fala para a cabeleireira, eu quero ficar igual essa mulher aqui. Aí ela fala para você, milagre só lá na igreja. Aqui a gente só faz uns ajustes, tudo. Tô brincadeira. Mas aí você fala, eu quero meu cabelo assim. Aí ela olha para o seu cabelo e fala, vamos ter um trabalho grande. Aí pega lá, lava, pega tinta, põe o celular naquele secador, eu não entendo como a mulher põe um secador na cabeça. Eu vejo minha esposa lá com um secador na cabeça, um dia eu peguei, me dá esse negócio, deixa eu pôr, meu Deus do céu, o trem é quente. Eu falei, isso não vai cozinhar os seus miolos, não? Mas, tá bom. Esse processo da foto que você deu, do início, até você sair lá com o cabelo daquela forma, é um processo. Para cada um, dependendo do cabelo que tem, então, tem um processo. Então, quando você se converte, Deus olha e Ele define um processo na sua vida para que você se torne como Jesus. Uns mais, outros menos, um de uma forma, outro de outra, mas o alvo de Deus é que você se torne como Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ele parece Jesus. Não suspira, não faz cara ruim, não. Fala para ele assim, o branco dos olhos estão igualzinho de Jesus. Já é de bom tamanho isso. Então, olha aqui para mim. A carreira proposta é para isso. É o processo de transformação que eu e você abraçamos para no final nós estarmos como Jesus. É isso. Agora, olha o que Paulo diz. Então, ele diz que é proposto, não é imposto. Não existe nada na igreja, nada no corpo de Cristo imposto. É só proposto. Ninguém pode estar numa função imposta. Ninguém é um contribuinte imposto. Ninguém vai pregar o evangelho imposto. Não existe isso. Ninguém vai estar no céu imposto. Deus propõe. Aí você precisa olhar e falar, eu quero isso. Não, eu não quero isso. Então, se você deseja, se você abraçou, não pode ser pressão. Não é imposição. É você abraçou.
Agora, olha aqui que é o próximo versículo. Paulo fala isso, que é proposto e tudo, e o que eu quero compartilhar é isso que está aqui, que é a letra da música. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando as vossas almas. Olha o que Paulo está falando. Você pode viver a vida cristã de tal forma que você vai desmaiar na sua alma. É tanta pressão que você desmaia. E ele está falando, não viva assim. Você precisa viver como Jesus viveu. Então Deus vem, te propõe uma carreira e fala, olha, a forma de você correr essa carreira, olha para Jesus, que é o como ele correu, é a forma como você corre. E como foi que Jesus correu a carreira dele enquanto ele estava aqui na terra? Olha o que diz. Em troca, Paulo fala, olha para Jesus, porque Jesus teve um posicionamento aqui, por quê? Em troca da alegria que lhe foi proposta. Então Deus chegou para Jesus e falou, olha, é o seguinte, eu tenho um projeto para você. O projeto é o seguinte, isso, isso, isso. Ele olhou e se alegrou com esse projeto. E por isso ele suportou a cruz. Por isso ele abraçou o propósito dele. Por isso ele se esvaziou e deixou de ser Deus, se esvaziou e se tornou homem. E como homem, ele morreu numa cruz. E depois ele experimentou morte, que Deus jamais conhecia, porque Deus não morre, Deus é imortal, mas Jesus teve que morrer. Por que ele suportou tudo mais? Enquanto ele estava aqui na terra, ele teve oposição em cima de oposição. Restrição em cima de restrição. A própria família de Jesus falou que ele estava louco, queria prendê-lo. A família. Os irmãos de Jesus. Os discípulos abandonaram ele. Os fariseus queriam matá-lo. As pessoas rejeitavam a palavra dele. Por que ele suportou tudo isso? Por que ele foi até o final? Porque havia nele uma alegria. Havia uma alegria no coração dele. E essa alegria levou ele a suportar tudo. Então Jesus não foi pressionado a ir para a cruz. Não foi obrigado, não foi imposto ele ir para a cruz. Jesus, enquanto ele estava aqui, não teve um dia que ele acordou e falou assim, nossa, hoje eu estou cansado, meu Deus do céu. Pedro, prega aí para mim. Pedro, olha, eu tenho um compromisso lá, vai lá, eu estou cansado, esse povo não me ouve. Nunca ele fez isso. Fez tudo o que tinha que fazer e fazia com amor, completamente intenso, envolvido. Por quê? Porque havia nele uma alegria. Uma alegria que levou ele a suportar tudo. Não foi a mãe dele pressionando, não foram os discípulos pressionando, não foi Deus pressionando, não foi o Espírito Santo pressionando, não foi nada pressionando. Ele estava inspirado a terminar, ele tinha uma alegria. Eu vou te falar uma coisa. Se essa mesma alegria não tiver no seu coração e no meu, nós não terminamos a vida cristã. Nós vamos nos sentir oprimidos e pressionados a fazer coisas. Mas acontece que Paulo está falando, não é assim. Se você viver assim, você vai desmaiar. O que é desmaiar na alma? É quando você perde o sentido. Desmaio, perdeu o sentido. Desmaio é você estar vivendo a vida cristã no piloto automático. Deixa a coisa acontecer. Desmaiar cansei. Não quero mais. Não vou participar disso, não vou participar daqui. Desmaiou na alma. Paulo está falando que é possível. E ele está falando, para isso não acontecer, viva como Jesus viveu. Alegre em cima daquilo que Deus deu para você fazer. É isso que Paulo está falando. Agora eu te pergunto uma coisa. Que alegria foi essa que Deus propôs para Jesus? Mas eu estou com um problema na minha garganta, que hoje de manhã, eu ministrei a manhã toda. Lá na nossa igreja. Obrigado. Lá em Itaquera. E a hora que eu fui começar, acabou a luz. E aí acabou a luz, não tinha som. E nem luz, né? E lá não tem janelas assim, então nós estávamos lá no escuro. Eu falei, olha, eu vim aqui compartilhar e eu vou compartilhar. Eles ligaram os celulares e eu compartilhei, aí eu gastei muito a minha voz lá a manhã toda, então por isso que eu estou assim meio... Mas amém, deixa isso para lá, isso é irrelevante.
Então veja, foi a alegria? O que é que foi proposto para Jesus, que ele suportou a cruz, suportou tudo que ele suportou, foi até o final. Olha como que é que Jesus terminou o seu propósito. Ele está lá na cruz, apanhou a noite inteira, torturado a noite inteira. Aí colocaram ainda uma coroa de espinho na cabeça. Enfiaram os cravos na mão dele, nos pés. Ele, você sabe, você estende as suas mãos assim, em algum lugar seguro e abaixa. Isso você perde a respiração. Aí você tem que subir. Jesus estava desse jeito ali na cruz. E aí ele pediu para o pessoal água. E aquele povo que estava ali, foi os que pregaram os cravos nele. Foi os que, e aí ele pede água, eles dão vinagre para ele. E aí ele ali na cruz. Olha, irmãos, sempre que eu penso nessa passagem, eu fico pensando assim, se eu tivesse no lugar de Jesus, eu ia fazer uma oração a Deus ali naquele momento. E a minha oração ia ser o seguinte: Senhor, eu estou morrendo por todos, menos por esses que estão aqui me crucificando. Esses aqui estão fora, isso aqui vai para o inferno. Eu pedi a água, só um gole d'água, eles me deram vinagre, e eu estou morrendo por eles. Não, esses não, vai para o inferno. Os outros vão ser salvos. Mas não, sabe qual foi a oração que ele fez? Pai, perdoa eles que eles não sabem o que estão fazendo. Essa foi a oração de Jesus, por essas pessoas. Então eu te falo o seguinte, por quê? Como que ele chega dessa forma? Sendo torturado, acabado, destruído ali e orando assim. Ele está vendo lá Maria, lá nos pés da cruz, e aí ele fala, Maria, agora eu cuidava de você, não tem mais jeito, então João, cuida dela, você vai morar agora na casa de João, dando orientação. Aí tem um preso de um lado, tem um preso do outro, 2 ladrões, ele ainda prega o evangelho, um se converte, o outro não. Ele fala, não, nós vamos juntos para o paraíso ainda hoje. Está lá terminando a obra. A hora que ele viu que tudo foi feito, agora está consumado, agora eu posso partir. Por quê? Porque tinha uma alegria dentro dele. Tinha uma alegria dentro dele que levou ele até isso. E qual é essa alegria? Que alegria foi que Deus disse para Jesus para ele suportar tudo isso? Tem alguém aí? Eu vou te falar com essa alegria. Eu e você não fazíamos parte da eternidade. E Deus chegou e falou, para que você fizesse parte da eternidade, você tem que passar por tudo isso, Jesus. Ele falou, estou dentro. Essa foi a alegria, de viver a eternidade com você. De viver a eternidade comigo. Suportou tudo isso. Agora eu te pergunto uma coisa, qual é a alegria que eu e você temos que ter no coração para suportar tudo que nós passamos por aqui? É evidente que nós temos atribulados, temos dificuldades, falta dinheiro, somos demitidos, ficamos doentes. Eu, um tempo atrás aí, fiquei internado, estava lá na beira da morte, lá com a tal da Covid. Recebendo oxigênio, não sei mais o que, eu estou aqui vivo. Foi tribulação, muita tribulação. Mas já passei de outras tribulações até piores do que isso. No meu casamento, com meus filhos, na igreja, faltando dinheiro, uma série de coisas. E aí? Essas coisas acontecem. Como que é que você ainda se mantém firme, alegre? Alegre com o quê? Eu vou te falar uma coisa. Se a alegria no seu coração for o seu casamento, você está enrolado. Você vai ter problema. E eu posso falar isso, eu tenho 40 anos de casado. Dentro do casamento já tive muita alegria e muita tristeza. Agora, por que é que eu ainda então estou casado e ainda continuo? Tem que ter algo além do casamento. Se a sua alegria for o seu emprego, o dia que você termina, se você perder, e aí, como que vai ficar a sua vida? Se a sua alegria for ter um carro, e se você não tê-lo, e aí, como vai ser? Ou se você conquistou o carro, e aí, como que é a sua vida depois do carro, já que a sua alegria era o carro, você conquistou, e agora? O que vai ser a sua vida daí para frente? Se for uma casa, eu estou vendo aqui um monte de jovens, se for casamento, eu estou orando para casar, ora bastante mesmo, porque depois você vai ter que aguentar mais não sei quantos anos. Mas é uma alegria casamento também. Mas tudo isso que eu estou te falando, o carro, a casa, o seu emprego, o seu casamento, os seus filhos e tudo, são alegrias perenes,
passageiras. Um dia você tem uma alegria, então você está numa alegria, tem um mal, vou comprar um carro, você compra o carro, um mês depois, ele já não é mais alegria para você, porque você já acostumou com ele. Aquela alegria passou. Agora você está até reclamando dele. Você faz cor, está apaixonado, agora eu vou viver uma vida aí em casa. Um ano depois, você está falando mal do seu cônjuge. Era apaixonado, mas agora foi uma alegria, mas agora está falando mal, está criticando. Então essa alegria, ela não é perene. E se você abraçar ela, você vai parar no meio do caminho. E se você perder a alegria, você vai se sentir pressionada na vida cristã. Mas Jesus nunca se sentiu pressionado. Por quê? Ele estava olhando algo que está na eternidade. Eu e você, então, temos que mudar. O que é para trazer alegria para você? O que é que eu e você temos que estar olhando? Para que haja alegria, e com alegria eu fazer tudo aquilo que eu vou fazer e vou até o final sem nenhum problema, sem desviar, sem desanimar, sem ficar frustrado, sem ficar decepcionado. O que é? Qual é essa alegria? Está escrito. Vou te falar, o que é que Deus diz para você? É o que está escrito ali. Aqui, olha, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Então veja, Deus deu uma revelação para João, para mostrar para você, mostrar para mim, o que é que nos espera. E ele diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugarás dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isso é o que me espera e o que te espera. É essa vida que eu e você temos que olhar. É isso que tem que produzir alegria em mim e em você. Eu e você vamos viver eternamente com Jesus Cristo, casados, num lugar onde não há dor, não há lágrima, não há tribulação, não há dificuldade, não há morte. Você vai viver eternamente. Imagina o melhor momento que você já teve na sua vida, que você teve uma alegria assim poderosa. Imagina esse momento se ele for eterno. Isso é a eternidade que Deus propõe para você. Então, eu e você, como cristão, como filho de Deus, como filho de Deus, a minha alegria não pode ser o meu casamento, não pode ser os meus 2 filhos, no meu caso não pode ser os meus 7 netos, não pode ser o meu carro, não pode ser a minha casa, não pode ser nem a vida dos irmãos. A minha alegria tem que ser essa da eternidade, porque foi essa alegria na eternidade que Jesus manteve no seu coração em todo o tempo para terminar o seu propósito, e agora está esperando o quê? Que eu e você cumpramos o nosso propósito, porque o dele ele já cumpriu. E está aguardando. Então eu e você temos que estar de olho nisso. Porque eu e você, se estivermos olhando isso, e se essa promessa do Senhor te alegra, então é nela que você tem que estar olhando. Porque se eu e você tirarmos os olhos disso, e olharmos para um lado, olhar para o outro, pode ter certeza, vamos parar no meio do caminho. Vamos desanimar. Mas não, tem que olhar para lá. As pessoas lá na minha live, sempre, uma boa parte, as mulheres, ora, Deus, pedindo: pastor, me ajuda em oração. O quê? Meu casamento. Muda a vida do meu marido. Muda a vida daquele estrupício. Eu não aguento mais. Ele faz isso comigo, ele faz assado, eu não sei mais o quê e tudo. Eu fico, quando eu leio o que a pessoa escreve, eu não falo tudo lá, mas a pessoa manda, eu fico lendo, eu fico pensando: meu Deus do céu, que tipo de homem que é esse? A vida dessa mulher é muito difícil. Aí eu penso: o que eu faço por ela? Eu oro para Deus matar o sujeito? Para ter uma outra oportunidade, talvez achar um cara melhor? Eu oro para Deus transformar a vida do sujeito se ele não quiser ser transformado? A minha resposta sempre é: olha, irmã, a situação é difícil, vamos orar. Mas olhe para Jesus. A razão da sua alegria não pode ser seu marido. Porque você não sabe
qual é a resposta que esse homem vai dar. Até onde ele vai, até onde ele não vai. Mas, em relação a Jesus, você sabe onde ele está. Você sabe o que ele preparou para você, o que ele está aguardando você. E isso é fiel e verdadeiro. Olha para isso. Olha para o seu marido, ao invés de orar para ele mudar, tenha compaixão dele. Fala, Deus tem misericórdia. Esse homem precisa mudar, não é por mim. Não é para me fazer feliz. Ele precisa mudar para que ele tenha aquilo que eu vou ter em Jesus Cristo. Porque ele está ficando sem. Porque se ele trata a sua esposa como você está falando, ele não conhece Jesus. Porque a Bíblia diz que o marido cuida da esposa, o marido crente, como Cristo cuida da igreja. E deu a sua vida por ela. Investe nela, para que ela se torne gloriosa. Aí a mulher pede para comprar um vestido, fala, não tem dinheiro para isso. Mas vai lá, compra um ingresso para o Corinthians, custa o dobro do vestido que a mulher está pedindo. Aí eu falo, mas o que é que está na cabeça desse homem? É para ele investir na esposa como Cristo investiu na igreja. E Paulo ainda explica, para que não haja ruga, não haja mácula. Se você olhar no espelho e ver alguma ruga, vira para o seu marido e fala, você não está cuidando de mim direito, não. Porque Jesus acaba com toda a ruga da igreja, e você não está acabando com a minha aqui, ó. Então veja, se você ficar olhando para o seu marido e ele for a razão da sua alegria, você está enrolado. Se a razão da sua alegria for seus filhos, você está com um problema. Eu tenho 2 filhos, eu sei muito bem o que é isso. Meus filhos produzem alegrias e produzem tristezas nas minhas vidas, na minha vida e da minha esposa. Meus netos, da mesma forma. Os irmãos da igreja, do mesmo jeito. Mas acontece que Deus mandou escrever. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vou fazer tudo novo. É um novo mundo, é um novo céu, uma nova terra. E você vai estar comigo num corpo imortal, que você vai viver toda a eternidade comigo nesse lugar de prazer. No jardim de delícia. No Éden, na Nova Jerusalém. Você vai viver comigo. Então aguenta firme. Porque eu estou te preparando para essa vida comigo. E aí, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, então essa alegria toma conta do meu coração. E a partir daí, as outras coisas todas perdem o brilho. Porque esse brilho que Deus me mostrou é o suficiente para me alegrar. Não foi o que nós cantamos? Põe a letra aí novamente aí para mim, por favor. Olha aqui, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. É isso. Agora, a maioria dos cristãos tornaram a vida cristã com coisas aqui. E eu falo para você medita. Todas as suas tristezas têm a ver com as coisas daqui. Você está triste por conta do casamento? É só aqui. Ou os seus filhos? É só aqui. Ou o seu dinheiro? É só aqui. O seu carro? É só aqui. A sua casa? É só aqui. Você não leva nada disso para os céus. E Deus não está preparando nada disso para você lá. Ele sabe das alegrias, das tristezas do seu casamento. Por isso ele falou, não vai ter casamento nos céus. Mas, eu não sei quanto a você, mas se você estiver de olho lá, o seu casamento aqui é muito bom. É isso, quando você sabe, pois eu sei, há um lugar que me espera. Sabe, Paulo diz o seguinte, se a minha e a sua expectativa e esperança for só nas coisas aqui, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Paulo falou, a nossa expectativa é lá. Esse mundo já não é maligno. Eu não posso ter alegria e nem esperar que minha alegria venha desse mundo. Não, minha alegria vem dessa promessa. Daquilo que o Senhor fez, daquilo que me espera, daquilo que é a promessa divina para mim e para você. Eu só preciso me preparar para viver lá. E é o que está acontecendo. Sabe, irmãos, quando você perde essa alegria, quando você perde isso de foco, Paulo falou, fica olhando para Jesus. Olha a alegria que ele teve, tenha mesmo e olha para ela.
você faz besteira. Você lembra de Davi? Homem de Deus. Deus deu testemunho sobre Davi e falou assim, esse é o homem segundo o meu coração. Tá bom, Davi passou por todo um processo, briga, lutas, tribulações, se tornou rei. Se tornou rei e venceu todos os seus inimigos à sua volta. Todos. Mas acontece que a vida continuava. Ainda continuava a guerra. Só que eram as guerras normais que tinha que ter. Mas ele tinha, Deus deu descanso para ele de tudo. Aí um dia, que os reis saíam à guerra, que era o dia a dia, que era uma conferência, ia ter uma conferência, Davi resolveu não ir. Resolveu ficar. E aí, nesse dia que ele resolveu, todo mundo estava lá na conferência, mas ele não, vou passear. Aí foi passear lá no palácio dele. Aí viu Batseba, mulher bonita, estava tomando banho, ele viu. E aí, desejou, mandou chamar a mulher, rei, traz essa mulher para cá, ficou com ela, passa um tempo, e aí a mulher fala, estou grávida. Aí ele fala, e agora? Enrolei a vida. Não, faz o seguinte, cadê o marido dela? Não, o marido dela está na guerra, Davi. O marido dela está lá na conferência, lutando, brigando e orando por você. E você está com a esposa dele, mas ele estava orando por você lá na guerra, lutando a sua guerra. E aí ele fala, não, volta esse rapaz aí, volta ele, volta. Aí fala para ele, vai lá, fica com sua esposa e tudo. Aí o que acontece? O cara era tão justo que não ficou com a esposa. Aí Davi me chamou e falou, mas peraí, você não ficou com a sua esposa? Vai lá, desfruta dela. Eu falei, como que eu posso desfrutar da minha esposa sendo que está todo mundo em guerra? Não, eu vou dormir na rua, na praça, não fica minha esposa, eu tenho uma guerra. A hora que o senhor terminar com o que eu tenho aqui, eu vou voltar para a guerra. Mas ficar com a minha esposa agora não, só vou ficar com ela depois que acabar a guerra. Homem justo. Urias era um homem justo. Não tinha um coração para Deus. Aí Davi fala, aqui não tem jeito. Aí faz uma carta e manda pelas mãos de Urias. Aí entrega lá para o seu comandante. E o que é que estava escrito na carta? Urias era tão justo que não leu a carta. É o rei mandando para o general de exército dele. Não tem nada a ver comigo. Chegou lá, a carta era, Joabe, coloca Urias lá na batalha mais renhida para ele morrer. Aí depois o homem morreu. E Davi, numa boa, reinando. Deus viu isso, esperou arrependimento, esperou nada. Aí Deus manda um profeta, Natã. Natã vai lá falar com Davi, e aí Davi caiu em si. E viu o tamanho da barbaridade que ele fez. Aí ele escreveu o Salmo 51. O que é que está escrito no Salmo 51? Ele confessando o pecado, ele se arrependendo do pecado e fazendo um pedido a Deus. Qual era o pedido? Restitui a alegria da tua salvação. Por que é que Davi caiu em pecado? Por que ele não foi para a guerra? Por que ele se envolveu com coisas daqui? Por que ele fez essa barbaridade? Porque ele tinha perdido a alegria da salvação. Sabe, quando eu e você perdemos de rumo a alegria da nossa salvação, a gente se envolve com esse mundo. A gente faz besteira. A gente se envolve com aquilo que não devia se envolver. Por quê? Perdeu a alegria da salvação. Você desanima, você para, você abandona a liderança, você abandona o Senhor, você não é mais generoso, você não participa mais de uma conferência, você não vai numa célula, você não faz um curso, você se afasta, como Davi fez. Deixou de ser crente? Não, só perdeu a alegria da salvação. Qual é a alegria da salvação? É aquilo que Deus preparou para mim e para você. É o reinar. É esse novo tempo. Essa nova criação que Deus vai fazer, que eu e você vamos fazer parte dela. Quando eu estou alegre com isso, quando eu estou olhando para isso, eu não me envolvo. Até aquele dia, antes de Davi perder a alegria da salvação, ele era um homem de Deus, guerreava as guerras do Senhor, ele era justo, buscava a presença de Deus, adorava a Deus, mas o dia ele perdeu a alegria da salvação, continuou crente, mas no piloto automático. Continuou crente, mas dando lugar à carne dele. Continuou crente, mas se envolvendo com outras coisas que não era da graça de Deus. E quando ele viu o estrago na vida dele, ele falou, Senhor, restitui a alegria da sua salvação. Porque aí eu não vou fazer besteira mais. Deus restituiu, nunca mais ele fez besteira. Manteve essa alegria até o fim. E hoje é um grande referencial a ser seguido. Então eu falo para você o seguinte, Jesus suportou a cruz e tudo que ele suportou porque ele tinha uma alegria
de salvação no coração dele. Salvação para você e para mim. Eu e você vamos terminar, vamos nos envolver, vamos abraçar aquilo para o qual Deus nos chamou, se eu e você tivermos a mesma alegria. Mas se não tiver essa alegria, tudo na vida cristã é pesado. Mas com essa alegria, nada é pesado, tudo é inspirador. Vamos liderar? Vamos. Vamos pregar lá no meu emprego? Estou dentro. Vamos pregar lá onde eu moro? Ótimo. Eu quero ministrar, eu quero contar, eu quero cantar as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque eu estou cheio da alegria da salvação. Eu estou olhando para aquilo que Deus me chamou. Eu abraço isso, eu estou alegre, eu estou bem disposto. O que eu tenho que fazer? Para isso, eu faço com alegria. Pergunta para o seu irmão, como está a alegria da salvação aí dentro do seu coração? Eu vim aqui para te falar isso. E se você entender, compreender, abraçar isso, o seu casamento muda. Porque ao invés de você ficar pressionando seu cônjuge, você vai servi-lo ou servi-la. O seu emprego muda, porque ao invés de você estar lá focado em ganhar dinheiro, você vai estar lá para criar lá mais um pedaço do reino de Deus. Você vai olhar para uma conferência como essa e falar, glória a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Mais coisas. Vou mobilizar. A conferência já começou para mim. E eu vou usar tudo que eu puder disso para ter mais de Deus. Vamos fazer um jejum? Não, estou dentro. Vou ter mais experiência com o Senhor. Vou crescer mais. Tudo é inspiração para você. E não pressão para você. É fácil saber se você tem a alegria da salvação ou não. O corpo de Cristo é pressão ou inspiração para você? Se for pressão, é porque você perdeu a alegria da salvação. Se for inspiração, é porque você está cheio da alegria da salvação. Eu quero afirmar e reafirmar para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar essa alegria da salvação. Foi para te dar um carro, não. Nem para te dar uma casa. Nem para te dar saúde. Nem casamento. Nada disso. Isso é tão somente consequência daquilo para o qual Jesus morreu. Jesus terminou o seu propósito. Sentou no trono e disse para você, vem, estou te aguardando. Aí você tem que olhar e falar, eu quero, eu desejo, isso é bom, isso é maravilhoso, estou olhando nisso, deixa eu caminhar nessa direção. Aí aparece uma coisa, aparece outra, tudo, mas você está olhando firme, como Paulo diz, é correndo a carreira, mas olhando para Jesus. Ele está sentado no trono, eu vou sentar do ladinho dele. Vou me casar, vou viver toda a eternidade. Não tem morte, não tem dor, não tem tribulação. Essa é a vida pela qual Jesus morreu para que eu tivesse. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.